Olá pessoal, tudo certo? Hoje o nosso papo é técnico e é sobre um serviço que realmente eleva o nível de qualquer oficina, a manutenção completa do motor de partida. A gente vai desmontar, analisar e reconstruir essa peça passo a passo. É o tipo de conhecimento que define um verdadeiro especialista. E tudo começa com essa pergunta, que é crucial: substituir ou recuperar? A resposta para isso não define só o lucro, mas principalmente a reputação da oficina. É a diferença entre ser um técnico que resolve a causa do problema ou apenas um trocador de peças. Para guiar a gente, está aqui o nosso roteiro. Vamos começar pela decisão estratégica, depois mergulhar na anatomia da peça, partir para a desmontagem e inspeção detalhada, cuidar da limpeza e do reparo essencial, validar tudo nos testes de bancada e, por fim, fechar com a montagem e o teste no carro. Preparados? Então, vamos lá. Então, vamos começar pela estratégia. Entender quando e por que a recuperação é o caminho certo é o primeiro passo para um serviço de excelência. Vamos colocar na balança. Quando se recupera a peça, o serviço ganha valor, a oficina mostra que domina a técnica e, o melhor de tudo, os retornos de garantia diminuem drasticamente. Já a troca simples pode até ser mais rápida, mas aí a gente fica exposto a peças de baixa qualidade, recondicionadas só por fora, sabe? Onde só o defeito principal foi maquiado, mas o resto está prestes a dar problema. É um risco que não vale a pena. Para consertar com segurança, a gente precisa falar a língua da peça, conhecer cada componente, o que ele faz e onde ele costuma falhar. Essa é a base de um diagnóstico preciso para a gente não sair trocando peças sem necessidade. Olhando aqui a estrutura, a gente vê as peças principais. O induzido, que é o coração que gira, o solenoide, que funciona como um interruptor e empurra o mecanismo para frente, o bendix, que é quem de fato engrena no volante do motor, e as escolas, que levam a energia para o induzido. Cada um desses caras tem pontos críticos de desgaste que a gente vai investigar de perto. Agora sim, vamos para a bancada. Uma desmontagem bem feita, metódica, não é só sobre separar as peças. Pensa nisso como o início de uma investigação. Cada parafuso, cada marca de uso, vai nos contar uma parte da história de por que essa peça falhou. O procedimento começa sempre pelo básico, que é a segurança, polo negativo da bateria desconectado. Depois de tirar a peça do carro, vem uma dica de ouro. Sempre faça uma marcação para alinhar a carcaça com as tampas. Isso garante que tudo vai se encaixar perfeitamente na hora de montar de novo e evita uma baita dor de cabeça. Só então a gente avança para a desmontagem dos componentes internos. Primeiro ponto crítico na inspeção, as escovas. Aqui tem uma regra clara, um dado técnico fundamental. O comprimento mínimo é de 12 milímetros. Se estiver menor que isso, a troca é obrigatória. Não tem discussão. Senão, o contato com o comutador fica fraco e o motor de partida perde força. A gente também checa a pressão das molas e a condição dos cabos. Qualquer falha aqui é sinônimo de problema. Em seguida, vamos direto para o coração do induzido, o comutador. A gente procura aqui por sinais de queimado, que indicam corrente alta ou mau contato, e também verifica se ele não está ovalizado. Muitas vezes, um polimento leve com uma lixa bem fina já resolve e salva a peça. Mas se o dano for sério, com sulcos profundos, aí não tem jeito. É preciso substituir o induzido para garantir a durabilidade do serviço. Agora, o foco vai para o componente que faz o trabalho pesado, o bendix. E mais especificamente, vamos analisar a condição dos dentes dele, que é quem encara o volante do motor. Olha só, esses dois exemplos são bem comuns na oficina. À esquerda, os dentes estão amassados, deformados. Isso é um sinal clássico de desalinhamento ou daquela tentativa de dar partida com o motor já funcionando. À direita, a gente vê o desgaste natural, a corrosão depois de milhares de partidas. Nos dois casos, o resultado é o mesmo. O engrenamento fica comprometido e a troca do bendix é imediata. Com toda a inspeção feita, a gente passa para a fase de recuperação. E aqui, limpeza não é só estética, é funcional. A técnica correta na hora de limpar e lubrificar é o que vai garantir que o reparo dure de verdade. Muita atenção aqui porque esses alertas são críticos. Primeiro, muito cuidado com excesso de graxa, principalmente perto das partes elétricas, porque isso pode acabar criando um caminho para um curto-circuito. Segundo, o comutador tem que estar totalmente limpo e seco. Qualquer contaminação ali compromete o contato com as escovas. A limpeza geral também serve para tirar aquele pó de carvão que pode aterrar o induzido. E claro, qualquer bucha ou rolamento com folga tem que ser trocado para garantir o alinhamento perfeito do eixo. Chegou a hora da verdade. O teste de bancada não é um luxo, ele é obrigatório. É a etapa que valida todo o nosso trabalho até aqui e que garante que o motor de partida vai voltar para o veículo funcionando perfeitamente. A preparação para esse teste é fundamental.
O motor de partida tem que estar muito bem preso na morsa e a dica é nunca prender pela carcaça fina da bobina, para não correr o risco de amassar. A gente usa cabos de uma boa bitola, bem grossos, e uma chave geral para ter controle total do circuito na hora de ligar e desligar. Com tudo conectado, a gente faz o teste sem carga, o famoso free speed. Ele vai simular o motor girando livre. E aí, com um amperímetro alicate, a gente mede a corrente de consumo. Esse número, junto com a rotação e o ruído que o motor faz, nos dá um raio-x completo da saúde elétrica e mecânica do conjunto. E como a gente interpreta esses resultados? Simples. Se a corrente de consumo está alta, mas a rotação está baixa, arrastada, pode ser um curto no induzido ou atrito mecânico excessivo. Se a corrente for quase zero, provavelmente é um circuito aberto ou falha nas escovas. Agora, se a corrente e a rotação estiverem dentro do normal, aí sim, serviço aprovado. Cada leitura dessas nos diz exatamente o que está acontecendo lá dentro. Com a peça aprovada na bancada, a gente parte para a montagem e para a validação final. É aqui que a atenção aos detalhes vai evitar um retorno de garantia. Esse checklist rápido aqui evita os erros mais comuns. Lembra daquela marcação que fizemos na desmontagem? Ela é crucial agora para garantir o alinhamento perfeito dos campos magnéticos. O torque nos parafusos tem que ser o correto, para não danificar nada, e, por último, aquela conferência final de todas as conexões antes de instalar a peça de volta no carro. De volta ao veículo é a prova final. A gente dá a partida várias vezes, ouvindo com muita atenção. Qualquer ruído estranho, um estalo, pode indicar problema de alinhamento ou no bendix. O arranque tem que ser imediato, forte, sem hesitar. E por último, depois dos testes, uma verificação de aquecimento nos cabos ou na carcaça confirma que a corrente está fluindo como deveria. E no final, o resultado de todo esse processo é muito claro. O motor de partida recuperado com a técnica correta não apenas funciona, mas tem sua vida útil estendida. E isso significa menos dor de cabeça com garantia, clientes mais satisfeitos e, o mais importante, uma reputação de excelência técnica que vale muito. E para fechar, fica aqui essa reflexão. Dominar a recuperação de componentes é ir muito além do básico, é entender o sistema a fundo, porque um profissional que recupera, domina o sistema. Um que apenas troca, esse domina o catálogo.